um paciente de 31 anos de idade, que ele é um atleta profissional de skate e previamente ígido, que tem um diagnóstico de linfoma não Hodgkin recente, tá? Ele veio ao pronto-socorro porque faz mais ou menos 2 dias que ele começou com náusea e vômito, e perguntando na história, ele relata que a primeira quimioterapia que ele fez foi há 5 dias atrás. Foi pedindo os exames gerais para entender essa náusea e vômito para ele, pediram um hemograma, uma função renal, e foi visto uma creatina de 2,6 para ele, e tá na hora de você reavaliar. Perfeito, Pedro. Vamos lá então. É um paciente que a gente pode resumir rapidamente. É um jovem de 31 anos, aparentemente sem nenhuma comorbidade, a não ser esse linfoma que ele começou a tratar há 5 dias. Vem no PS com queixas inespecíficas, náusea, vômito e uma lesão renal aguda. Perfeito. Começando a abordagem da lesão renal, rapidinho, ele tem alguns motivos para ter lesão renal. Então, começando do básico, ele teria motivo para ter uma lesão pré-renal? Tem, né? Ele tem náusea e vômito, às vezes perdeu um pouquinho o volume. Só é estranho que teria que ser vômito em grande quantidade, ainda mais um paciente jovem, né? Exato. Pode ter um pouquinho ali de perda do terceiro espaço depois da quimio, eles ficam mais inflamados, mas eu concordo que não justificaria toda essa alteração da função renal dele nesse momento. Até pensando em pós-renal também é estranho, porque é um paciente jovem, né? Se a gente pensar que a principal causa vai ser próstata, não é para aos 31 anos de idade ele tá sofrendo com isso, né? Mas Perfeito. É um linfoma, né? O paciente com linfoma ele pode ter massas aí no corpo inteiro, né? Então, assim, não descartaria tão rápido a possibilidade de um pós-renal aí. Uma massa comprimindo ureter, alguma coisa do tipo. Pensando no linfonodo nessa região, né? Que cresceu também e pode comprimir o ureter. Aí vai, a nossa anamnese com certeza contemplaria se ele teve redução do débito urinário, dificuldade de micção, se ele parou, né? De fazer xixi de maneira geral, concordo que também é uma possibilidade. Entrando mais agora nas causas específicas desse caso, a gente vai ter que investigar qual foi a quimio que ele fez, né? Se essa quimio tem alguma ligação direta, nefrotoxicidade, pensando numa lesão intrínseca. Até porque tem químio, né, Lucas, que faz nefrite intersticial, tem químio que faz necrose tubular. É aquela hora que você vai precisar entender qual é o remédio e o que ele pode fazer no rim, né? Exato. É hora de dar a famosa pesquisada mesmo, ver a tabela, o que ele usou e o que essa quimio pode causar. Isso é uma coisa legal dos pacientes oncológicos, né? Eles lidam com remédios no qual a gente não tem familiaridade, né? É diferente, às vezes, do paciente da cardio que tá usando IECA, beta-bloqueador, AS. Os pacientes oncológicos, a gente não tem familiaridade com os quimioterápicos. Mas, geralmente, eles têm anotado em algum local qual é o quimioterápico que ele utilizou e tá na hora de você jogar no Google e pesquisar, né? O que aquilo, cada coisa pode fazer. Antes de eu entrar, então, nas causas específicas oncológicas, Pedro, será que tem um potássio aí pra gente dar uma olhada, ver se não tá com alguma urgência, principalmente a hipercalemia? Até porque lesão renal aguda, né? O medo é as consequências que ela traz, né? Exato. E onde vem creatinina, geralmente vem um potássiozinho, né? O potássio desse paciente está em 6,0, tá, Lucas? 6,0 aqui, tá? Perfeito. Então, só com essa informação, antes da gente continuar, acho que no contexto de pronto-socorro, esse paciente merece uma monitorização, um eletro, e depois a gente continua. Exato, Lucas, até porque enquanto a gente vai entendendo por que o rim piorou, a gente precisa fazendo medidas para que a consequência do rim piorado não cause coisas graves, né? Parado e tudo mais. Perfeito, então esse paciente vai ganhar monitorização contínua, vai ganhar um eletrocardiograma e as medidas iniciais para hipercalemia. Beleza, Lucas. Estamos posicionando aqui o paciente, vamos pedindo eletro para ver se tem sinais, então eletrocardiográfico de hipercalemia. Alguma outra coisa que você quer dele aqui no pronto-socorro? Isso, agora é hora da gente começar a pensar mais voltado para o caso dele. O que justificaria esse paciente ter uma lesão renal aguda num contexto de tratamento de um linfoma recente? Então a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é a síndrome da lise tumoral. É uma doença que não é tão comum assim, né, Lucas? Mas é uma doença que pode ser muito grave, né? Então é bom a gente deixar esse diagnóstico aí sempre em mente para suspeitar e fazer o diagnóstico, né? Perfeito, Ag. Quando que a gente vai pensar com um pouquinho mais de carinho nessa hipótese? São pacientes justamente que têm neoplasias hematológicas, via de regra, que são os maiores riscos disso acontecer. Algumas já são um pouco mais conhecidas, eu vou citar aqui, mas é uma lista grande, só para falar as mais conhecidas. Então a gente vai ter a leucemia linfoblástica ou mieloide aguda, com leucócitos acima de 50 mil ou 100 mil. Temos o linfoma e a leucemia de Burkitt também. E além disso, linfomas de alto grau, principalmente os com massa maior de 10 centímetros. Que talvez seja o caso do nosso paciente. E aí, pegando o gancho, né, Lucas, são esses grandes tumores, né, você começa a dar o tratamento e aí você pode ter essa lise, né, tumoral, né, vamos dizer assim. Aí, quanto maior o substrato para ter a lise, né, quanto maior o tumor, maior você pode ter essas consequências, né. E aí, basicamente, é isso, né, você vai ter uma quebra, né, das células e vai pegar todo o conteúdo, né, que está dentro das células, vai cair no sangue. E aí você pode ter aumento, geralmente é aumento, né, das substâncias, aumento do fósforo, aumento do potássio, aumento do ácido úrico. Só o cálcio
que cai. Eu lembro desse jeito, tá? O cálcio cai. E é exatamente isso, Iago. O cálcio cai não porque a célula consumiu ou quando ela morreu aconteceu alguma coisa, é porque ela libera fosfato e esse fosfato extra que ela libera se junta com o cálcio e precipita em pirofosfato de cálcio. E aí o cálcio é consumido, mas a célula liberou o fosfato. Foi isso que aconteceu. A ideia é como se o câncer fosse um prédio que precisasse ser demolido, e na hora que demoliram o prédio, os escombros destruíram toda a cidade em volta, né? Tipo isso. Então, Pedro, na minha cabeça é como se tivesse um balão cheio de bala, e aí você espoca... Tipo aquele de aniversário de criança, assim? Tá. Exatamente. Aí você espoca e tudo que tá dentro cai aí na, na corrente sanguínea. Tá bom. Depois os ouvintes falam aí qual foi a pior metáfora, né? A do prédio desmoronando ou é o do balão de criança, né? Beleza. Esse foi um trecho de um episódio do Tá de Clinicagem, o seu podcast semanal de clínica médica. Você pode ouvir o resto desse episódio gratuitamente em qualquer tocador de podcast, como Spotify, Deezer, Google Podcast ou Apple Podcast. Lá você vai poder ouvir os mais de 150 episódios que já estão disponíveis. Confere lá.